serviço. Suprindo o serviço. Uma igreja pode ou não estar na posição de igreja, dependendo também do fato de ela dar ou não a todos os irmãos e irmãs a oportunidade de trabalharem, de conceder ou não a todos a oportunidade de servirem a Deus. Há uma coisa que vocês precisam atentar: quando recebe a vida de Deus, um cristão tem a disposição para servi-lo, sua natureza deseja servi-lo. Se não lhe derem tal oportunidade, haverá uma ruptura, e esse irmão se tornará uma seita. Os ensinamentos da Bíblia são bem claros com relação a este assunto. Há 3 trechos na Escritura a nos mostrarem que o corpo de Cristo tem um relacionamento especial com o serviço. Romanos 12, 4-5. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Estes 2 versículos dizem que somos um corpo e, individualmente, somos membros. Os versículos de 6-8 tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, se ministério, ou o que ensina, ou o que exorta, etc. Em outras palavras, a igreja é o corpo de Cristo. Como um corpo, inclui muitos membros e inclui cada membro. A este corpo você deve oferecer trabalho, deve dar-lhe a oportunidade de desenvolver suas funções. Paulo aqui nos mostra que se deve usar qualquer tipo de dom que se possua. Jamais se deve fazer além e acima do grau de sua fé, deve-se dar lugar à atuação de outros irmãos. Se você fizer todos os trabalhos, os outros irmãos nada terão a fazer. Se pregar todas as mensagens, os outros irmãos nada terão a pregar. Portanto, na igreja, é melhor que uma pessoa tome uma porção, e não 2, não é bom que uma pessoa faça todas as coisas. Uma porção deve ser designada a cada irmão, para que ele a cumpra. A cada irmão e irmã deve ser dada a oportunidade de servir a Deus, assim como você tem essa oportunidade. 1 Coríntios 12, 27-28. Ora, vós sois corpo de Cristo, e, individualmente, membros desse corpo. A seguir diz, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. O maravilhoso aqui é que Paulo, no próximo versículo, pergunta, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? São todos apóstolos? Deus está perguntando aqui. É verdade que todos o são? Pelo fato de haver profetas que querem ocupar toda a igreja de Deus, de haver mestres que desejam ocupar toda a igreja de Deus e operadores de milagres que desejam ocupar toda a igreja de Deus, o Senhor pergunta, são todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Mesmo que cada um, em toda a igreja, operasse milagres, isso ainda não seria a igreja. Ainda que cada um, em toda a igreja, pudesse pregar, isso não seria a igreja. Mesmo que cada um, em toda a igreja, fosse profeta, assim mesmo isso não seria a igreja. Todos recebem dom de curar? Certamente, há grupos que se especializam só em curar. Mas, mesmo que cada um de nós pudesse curar, ainda assim não seríamos a igreja. Falam todos em línguas e interpretam-nas todos? Mesmo que cada um falasse em línguas e as interpretasse, isso não seria a igreja. São todos. Significa nem todos, pois deveria haver apóstolos, mestres, os que prestam socorros a outros, os que governam, etc. Com todos estes tipos de funções colocados juntos, temos a igreja. Ficamos assombrados, porque há muitos que preferem só um tipo de trabalho. Alguns pensam simplesmente que o tipo de trabalho que eles têm é o mais importante. Se cada irmão é um com o dom de curar, então os apóstolos, profetas e mestres serão todos inúteis. Portanto, os que arcam com a responsabilidade da igreja devem deixar que os profetas tenham a oportunidade de profetizar, que os mestres tenham a oportunidade de ensinar, que deem aos que têm o dom de cura, a oportunidade de curar, aos que falam em línguas a oportunidade de falar em línguas, e aos que governam a oportunidade de governar. No que se refere ao serviço, a igreja não deve restringir nenhum irmão ou irmã, então teremos a igreja. Caso contrário,
teremos uma seita, não a igreja. Pelo fato de vocês não darem aos irmãos e irmãs uma oportunidade de servir, eles haverão de buscar um outro caminho. Se os irmãos jovens ainda estão misturados com a carne, vocês só podem exercer autoridade para tratar com eles. O Senhor não tem absolutamente a intenção de que os que só têm um talento o enterrem. Aos seus olhos, o dom maior é 5 talentos, e o menor, 1 talento. Se a igreja pusesse todos os de 1 talento em uso, isso compensaria vários 5 talentos. Se só alguns de vocês estão servindo, a igreja não pode ser forte. Isto não significa que os membros de 1 talento, que recentemente creram no Senhor, não terão nenhum ato carnal. Em muitos pontos, vocês devem fazê-los escutar e obedecer, mas, assim mesmo, ainda devem usá-los. Nunca, ao tratar com a carne, você deverá tratar com o domingo. Todos os irmãos cooperadores, os líderes das igrejas, devem dar a cada irmão a oportunidade de servir. Os dons registrados em Romanos 12 são mais complexos que os de Coríntios. Profetizar, ministrar, ensinar, exortar e contribuir estão todos incluídos. Quando todos os de um só talento têm a oportunidade de manifestar seus dons, as seitas não podem aparecer. Efésios 4 tem palavras similares. Os versículos 11 e 12 dizem: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. VRC. Esta passagem também mostra que os dons não são os mesmos. O versículo 16 diz: do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. VRC. O pensamento de Deus aqui é que só quando todos os membros funcionam, o corpo de Cristo pode ser edificado. Se nem todos os irmãos e irmãs estão servindo, o corpo de Cristo não pode ser edificado. Os irmãos responsáveis em cada localidade devem lembrar que, se estão ocupados enquanto os irmãos e irmãs não estão, fracassam grandemente. Vocês jamais devem pensar que, pelo fato de estarem fazendo muito, isso seja o bastante. Se você pode levar outros irmãos e irmãs a trabalharem na obra do Senhor, permita-me dizer-lhe que o Senhor deseja que você os leve a trabalhar ainda mais do que você. A questão é esta: como você se considera? Se pensa que, fazendo tudo perfeitamente, pode edificar o corpo de Cristo, então continue. Mas, se tiver a visão, poderá perceber que os assuntos da igreja não podem ser dirigidos por você somente. No máximo, você é apenas um membro da igreja. Cada membro do corpo de Cristo tem seu próprio trabalho. Se os introduz também no serviço, então você alcançou o que é chamado de corpo de Cristo. Você precisa ver que não pode substituir os irmãos e irmãs. De modo algum pode trabalhar no lugar deles. Não importa quão perfeito seja, quão bom seja no seu serviço, ou quão grandes sejam os seus dons, se não pode introduzir os irmãos e irmãs no serviço, então no lugar onde você está ainda não existe a igreja. São todos mãos? 1000 mãos, ou 100 mãos são um monstro, não um corpo. Iria um passo além, e perguntaria: há uma só mão? De qualquer forma, não conseguirá dizer que, sozinho, pode fazer esse tipo de trabalho. Precisamos ver que o corpo de Cristo inclui muito mais do que a minha pessoa. Cada um pode receber graça diretamente do cabeça, não necessariamente através de mim. A graça do Senhor sempre me assombra. Como ela é grande! Já que Ele é gracioso, pode fazer com que recebam graça sem mim. Pode fazer com que recebam a sua bênção sem passar por mim. Na igreja, Ele pode levantar todo tipo de cooperadores. Precisamos introduzir todos os irmãos no serviço. Não devemos tentar fazê-los iguais a nós. Se, em certo lugar, os irmãos e irmãs não podem trabalhar, e só poucos estão servindo, isto é mais ou menos a mesma coisa que o serviço de um só homem nas denominações. Assim como o serviço de um só homem é abominável diante de Deus, o serviço de poucas pessoas também o é. O serviço de todo o corpo é o que agrada a Deus. Deus diz que cada um deve servir. Quando você introduzir todos no serviço, verá que esta é a igreja, que este é o conteúdo da igreja.
V. Não sistematizando. Finalmente, não devemos, de maneira alguma, abraçar qualquer pensamento de sistematização. De modo algum, deveremos pensar que a verdade e o Evangelho de Deus só podem sair do nosso meio. Nossa intenção é somente encontrar as pessoas que Deus usa em cada localidade. Não iremos necessariamente a muitos lugares para dirigir os outros, pois Deus tem a sua própria direção em cada lugar. Vamos lá simplesmente à procura de comunhão. Jamais deveremos ter a atitude de que vamos a certa localidade para ser um pastor. Não devemos tornar-nos sistematizados. Quando vou a qualquer lugar, vou à procura de comunhão. Além de Elias, havia muitos outros profetas. Poderia ver milhares de Elias no mesmo lugar, firmados na mesma base. São nossos irmãos, e eles também veem que somos seus irmãos. Suponhamos que um grupo de irmãos tem estado a se comunicar uns com os outros em uma determinada localidade, e você vá lá e inicia uma nova obra no mesmo lugar, mas não se comunique com eles. Isto claramente prova que você não conhece a igreja. Suponhamos que 50 irmãos estejam firmados na base da igreja em uma certa localidade, mais tarde, outros 50 irmãos, no mesmo lugar, sejam iluminados e claramente vejam a base da igreja. Com absoluta certeza, tais irmãos ficarão juntos com o primeiro grupo de irmãos. Guardando a base da localidade, o problema de sistematizar não surgirá. Numa localidade, você é pela igreja nessa localidade, e não para o estabelecimento de uma igreja do nosso sistema. Quando você está em Chongqing, você é a igreja em Chongqing, e quando está em Tsingtao, você é a igreja em Tsingtao. Não é a igreja de um determinado sistema. Cometerá um grande erro se tornar uma igreja de um certo sistema. No instante em que tiver o pensamento de sistematizar, imediatamente se tornará uma seita. Gostaria de tomar Sina como exemplo. Desta vez, não é uma questão de nome ou organização. Quando as duas reuniões em Sina foram unidas, houve dificuldades para decidir quem seriam os responsáveis, os que assumiriam a liderança. No grupo A, por exemplo, havia 3 irmãos na liderança, no grupo B, também havia 3 irmãos na liderança. Agora, quem seriam os irmãos responsáveis? Na obra de Deus, os responsáveis não são determinados pela quantidade de tempo, mas pela medida de experiência espiritual. A reunião do grupo A pode ter tido uma história de 20 anos, e a reunião do grupo B pode ter tido uma história de apenas 5 meses. Mas a experiência dos irmãos responsáveis pelo grupo A é limitada diante do Senhor, enquanto a experiência dos irmãos responsáveis pelo grupo B, diante do Senhor, é de muitos anos. De acordo com o costume do mundo, os que se reuniram por 20 anos devem definitivamente ser os responsáveis, quando se juntarem com aqueles que estão reunindo-se por apenas 5 meses. Mas não é assim na palavra do Senhor. Os responsáveis devem ser os que têm a história mais longa diante do Senhor, e não os que têm a história mais longa de reuniões. Portanto, quando as duas reuniões se juntam, os irmãos responsáveis pelo grupo A devem imediatamente deixar que os irmãos responsáveis pelo grupo B assumam a liderança. De forma alguma, os irmãos responsáveis são determinados pela qualificação de qualquer reunião. A posição da igreja está baseada no tempo, mas os irmãos responsáveis não devem apegar-se à igreja em que tinham a liderança. Tudo depende de quanta experiência espiritual eles têm diante do Senhor. Sexta, procurando os irmãos. Hoje, em Xangai, devemos dar uma atenção considerável a certos irmãos e irmãs que querem deixar as denominações. Se realmente viram que a localidade é a base estabelecida pela Bíblia, não devem, em circunstância alguma, estabelecer outra reunião. Quando deixei as denominações, por exemplo, não pensava em mim mesmo como sendo o primeiro a deixá-las. No meu coração esperava encontrar outros que, de igual modo, as houvessem deixado.
Se fosse deixar as denominações em Xangai, definitivamente iria procurar inquirir se também outros irmãos as haviam deixado ou não. Quando estava para deixá-las, há 30 anos, em Fuoshov, saí por toda a cidade, procurando irmãos que já as haviam deixado. Isso não significa que, quando as deixei, me haja tornado o cristão mais maravilhoso do mundo inteiro. Mas meu primeiro pensamento, nessa época, foi procurar irmãos. Amar os irmãos é uma disposição natural, procurar os irmãos é também uma disposição natural. Devemos estar muito felizes por nos reunir com aqueles que buscam o Senhor de coração puro. Alguns irmãos dizem que deixaram as denominações, mas a intenção deles era mais estabelecer uma igreja do que realmente deixar as denominações. Assim, não procuram os que já as deixaram. O objetivo de muitos é estabelecer uma igreja por sua conta. Não sentem, portanto, a preciosidade dos outros irmãos que também as deixaram. Mas os que realmente as deixaram vão considerar todos os irmãos em iguais condições como amáveis e preciosos para si. Há, portanto, dois tipos de pessoas que deixam as denominações. O primeiro tipo são aqueles que realmente as deixam, assim sendo, procuram estar juntos com os que servem ao Senhor de coração puro. Os outros são aqueles que as deixam, porque desejam estabelecer uma igreja por conta própria. Esta situação não existe apenas em Xangai, mas também em Tsingtao, em Pequim, e até mesmo no Noroeste. Em Xangai, parece que começamos mais cedo que outros. Hoje, eles não nos procuram, mas nós temos que procurá-los. Eles têm o problema do sistema, mas nós não podemos tê-lo. Se hoje vamos a Pinglian, Tianshui ou Tihua, devemos ter muito cuidado para jamais estabelecer primeiro uma igreja, mas para procurar os irmãos. Se a primeira coisa que fizerem, ao chegar a um novo lugar, for estabelecer uma igreja, estarão cometendo o mesmo erro de alguns irmãos em Xangai, que já mencionamos. Há provavelmente um grupo de irmãos cuja base não é errada e estão indo rumo à melhor direção. Não se pode dizer que não estejam familiarizados com a Bíblia. São irmãos cuja base não é errada. Assim, você precisa a qualquer preço procurá-los, até que não encontre realmente nenhum, então poderá ter um novo começo. Muitas vezes, você só poderá unir-se a outros, e não ter um novo começo. Em nenhuma circunstância, deverá sentir que se unir a outros seja vergonhoso, e que estabelecer uma igreja seja glorioso. Se assim for, você só poderá culpar-se por não ter nascido antes dos apóstolos. Muitas pessoas gostam de estabelecer igrejas. Isto não as revela espirituais, mas carnais. Por outro lado, estes irmãos jovens, que recentemente saíram das denominações, talvez sejam capazes de liderar outros. Pode ser que um irmão recebido no sábado passado tenha sido disciplinado nas mãos do Senhor. Uma vez que você o recebeu, talvez você precise escutá-lo no próximo fim de semana, compartilhando sobre muitos assuntos, porque a sua maturidade pessoal não estava relacionada com a denominação em que ele estava. Qualquer um que tenha verdadeira experiência espiritual deve ser posto no lugar correto. Espero que o Senhor abra o seu caminho mais e mais claramente diante dos irmãos, para que todos os que verdadeiramente amam ao Senhor possam andar nele. Extraído do livro Palestras Adicionais sobre a Vida da Igreja. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.